agora para convidar a 21ª candidata. 21ª candidata, Lorena Maria Rufino Ferreira Bessa, OAB 18.483. 21ª candidata, Lorena Maria Rufino Ferreira Bessa. A candidata Lorena Maria Rufino será arguída pelos conselheiros Felipe Bezerra e Gorete Soares, tal como foi sorteado previamente. De início, candidato, eu vou sortear aqui o tema que o conselheiro Felipe Bezerra lhe utilizará para a sua arguição. O tema a ser arguído pelo conselheiro Felipe Bezerra é celeridade, tema 3, celeridade processual e processo judicial eletrônico. Tema 3, celeridade processual e processo judicial eletrônico. A conselheira Gorete Soares utilizará o tema 10, manifestação oral da advocacia após o voto do relator quando do julgamento dos processos judiciais. Manifestação oral da advocacia após o voto do relator quando do julgamento dos processos judiciais. Antes, porém, candidata, eu gostaria de passar a palavra para Vossa Excelência, que terá 3 minutos para a sua apresentação inicial, quando poderá falar sobre sua vida pessoal, vida profissional, falar do seu currículo, enfim, fique à vontade. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Eu estou marcando aqui, só para registrar, candidata, o relógio teve um problema ali, nós estamos marcando aqui. Quando faltar 1 minuto, eu sinalizo para Vossa Excelência. Tá certo? Então, a partir de agora, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a mesa da pessoa do doutor Leonardo Aguiar e dizer que é uma satisfação estar aqui participando dessa sabatina, nessa oportunidade tão democrática que só tende a valorizar cada vez mais a advocacia pernambucana. Quero saudar também a todos os que estão aqui acompanhando esse momento tão importante. Eu sou Lorena Bessa. Eu tenho 25 anos de efetivo exercício da advocacia. A advocacia me deu tudo o que eu tenho na vida e a advocacia me fez ser quem eu sou. Eu tenho muito orgulho em ser advogada, sobretudo porque eu vim de uma família que não tem ninguém na área jurídica, de modo que eu comecei a advocacia do zero, ao longo de todos esses anos, com muito comprometimento, com muita dedicação, com muita militância, com muito esforço, eu consegui ganhar um espaço e exercer a advocacia no estado de Pernambuco. Logo após a minha formatura, em janeiro de 2000, eu comecei a lecionar na Faculdade de Direito do Recife, como professora substituta, e aí descobri uma outra paixão, que é a de ser professora de Direito. Há uma oportunidade que me permite estar sempre em diálogo com a nossa juventude, com o futuro da advocacia. E nessa caminhada, eu ajudei a formar várias gerações de advogados e advogadas, que hoje, para meu orgulho, são meus colegas. Dentro da vida acadêmica, também fiz mestrado e doutorado em Direito. Inclusive, fui aprovada no doutorado com nota 10, distinção e louvor, com a tese que reflete a personalidade jurídica dos animais. Então, tenho vários livros também publicados, vários artigos científicos. Também sou formada em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco, FECAP, né? E hoje, atualmente, sou professora adjunta de Direito da Universidade de Pernambuco. Então, essa minha experiência como advogada chegou, e como professora, vai contribuir, eu Vossa Excelência pretendo tem 1 que minuto. contribua, por não, para esse meu desafio maior,
eu já servi muito a advocacia. E agora chegou a hora de servir, estando do outro lado, como julgadora. E é com base nesta trajetória que eu submeto o meu nome para os meus colegas, para ser a primeira mulher representante da Ordem dos Advogados, representante da advocacia pernambucana, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Muito obrigada a todos. Obrigado, candidata Lorena Bessa. Passo a palavra agora ao conselheiro Felipe Bezerra para realizar suas indagações quanto ao tema 3. Conselheiro Felipe, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, Leonardo. Boa tarde a todos novamente. Muito boa tarde à candidata Lorena Bessa. Queria dizer que é um prazer participar dessa sabatina. E, pelo que eu vi, Lorena, nós somos praticamente contemporâneos na advocacia. E, quando iniciamos, não havia o processo judicial eletrônico, nem autos eletrônicos. Havia os autos físicos, em que sofríamos nos balcões para obter informação, para fazer os despachos, para dar celeridade processual às demandas de nossos clientes. E aí veio o advento do processo judicial eletrônico, que facilitou bastante o acesso à justiça, o peticionamento, mas, por outro lado, causou um distanciamento, sobretudo dos magistrados e dos demais serventuários, com relação à advocacia. Quem quer consegue se encastelar e não atende o advogado como deveria, não está lá presencialmente, e isso dificulta não apenas o exercício do nosso mistério, mas, sobretudo e essencialmente, a efetivação da justiça, que é o que todos nós buscamos em nossos desempenhos profissionais e, sobretudo, que deve ser o desempenho do magistrado. Então, eu queria saber da candidata quais são as propostas dela para melhoramento da celeridade processual e do processo judicial eletrônico ao assumir, sobretudo, em alguns tópicos. Em relação ao acervo que encontrará do gabinete e como lidará com isso. E 2, em relação à efetividade da justiça, considerando que nós temos, por exemplo, os dados do CNJ mais recentes, indicam que nós temos, em média, 7 anos para se concretizar uma execução, outros 6 anos no processo de conhecimento. E o Tribunal de Justiça de Pernambuco, infelizmente, tem muito a evoluir nesse sentido. Então, é essa a pergunta que queria saber da candidata. Candidata, Vossa Excelência tem até 3 minutos para responder. Então, muito obrigada pela pergunta. É uma honra estar aqui sendo sabatinada por Vossa Senhoria. Ao que eu posso responder, realmente, o judiciário ele possui um problema muito grande de acervo de processos e a questão da celeridade processual. E eu estava analisando os números do CNJ e verifiquei que aqui, no estado de Pernambuco, nós temos em processos no primeiro e no segundo grau, processos novos e que estão em tramitação, em torno de 1.500.000 processos. É impossível você conseguir resolver esse problema com a mão humana. Então, eu pretendo trabalhar, implementar a inteligência artificial, sabe, no meu gabinete. E como seria essa inteligência artificial? Agilizando a tramitação de processos, principalmente processos de execução, de cumprimento de sentença, que ainda permanecem no acervo como processos, e os processos de execução, porque, muitas vezes, dentro desses processos, o ato do julgador ele é um ato mais de condução. Existem poucos atos decisórios, e, assim, o sistema realmente gera muita dificuldade. Por exemplo, quando você faz, o magistrado ele faz uma decisão, é preciso que um servidor venha para fazer a intimação às partes. Então, muitas vezes, existe um gargalo nesse problema da elaboração da intimação. Você tem que ficar atrás do gabinete, correndo atrás, para poder ser feita essa intimação. Isso poderia ser feito já, triado e tudo, por inteligência artificial. Então, esse é o primeiro ponto aí, a implementação da inteligência artificial no gabinete. E, inclusive, nós temos precedentes de desembargadores que conseguiram zerar o gabinete utilizando essa tecnologia, e também outras tecnologias disponíveis, sempre nesse processo de automação. Tá? O outro ponto
que Vossa Senhoria perguntou diz respeito às dificuldades, não é? A questão do contato e como você conseguir fazer com que você, não é simplesmente melhorar a velocidade, mas fazer com que o processo você consiga alcançar o bem da justiça. Então, eu pretendo estar com o gabinete completamente acessível no horário do expediente, independente de qualquer tipo de marcação, de horário ou qualquer tipo de dias específicos, nada disso. Eu pretendo realmente estar disponível para servir, para atender o advogado, para atender as prerrogativas do advogado, para ouvir, para dar o direito ao advogado de falar, mesmo havendo esse distanciamento pelo fato de ser um processo eletrônico, mas nada impede que você faça o atendimento presencial, sempre que o advogado Candidata, requisitar. obrigado. Pois não. Seu tempo se encerrou. Devolvo a palavra aqui para o conselheiro, se desejar, apresentar sua réplica. Obrigado, candidata. Dentre alguns das possíveis soluções para esses problemas, nós temos iniciativas do CNJ e do próprio Tribunal de Justiça no que se refere à conciliação, mediação dos processos, o que nós costumamos chamar de meios adequados de solução de conflitos. Qual seria a implementação do gabinete nesse sentido e quais as possíveis ideias e implementações a respeito disso? Obrigado. Vossa Excelência tem até 2 minutos para responder. Então, eu pretendo estimular sempre que em toda circunstância, sempre que tiver ao meu alcance, que as partes possam se conciliar, que haja essa resolução das demandas, né? O interessante é que possamos estar sempre em contato com a advocacia, sempre acessível, sempre junto com a OAB, atendendo essas demandas, e que pudessem haver reuniões, que pudessem haver discussões aí para podermos instaurar outras câmaras de conciliação, câmaras de mediação. Não é simplesmente fazer aquela conciliação para dizer que fez, sabe, para constar. Não, é realmente trabalhar com o propósito de conciliar as partes, de evitar essa política tão litigante que nós temos no dia de hoje e fazer que aconteça realmente essas composições, essas transações. Obrigado, candidata. Passo a palavra agora para a conselheira Gorete Soares, que lhe indagará a respeito do tema 10. Doutor, Pois não. desculpa, como está sem funcionar o cronômetro, seria, se o senhor pudesse avisar, quando estiver perto de terminar o tempo. Eu lhe aviso. Porque Eu lhe confesso que eu não fiz porque eu pensei que eu lhe atrapalharia eu faço um mais do que... sinalzinho só, para Tá eu saber. certo. Tá bom. Muito obrigada. Tema 10, que é manifestação oral pela advocacia após o voto do relator quando do julgamento dos processos judiciais. É uma honra poder entrevistá-la, candidata. Veja só, o direito à sustentação oral é um dos sagrados direitos daí que nós levamos na defesa, né? Na defesa, o direito de defesa. No entanto, os tribunais, alguns tribunais, aqui é um deles, a sustentação oral no tribunal geralmente é feita antes do voto do relator. E hoje até a OAB entende também que isso acaba sendo uma limitação, porque você vai levantar questões após uma decisão já praticamente tomada. A probabilidade de mudança nesse contexto existe, lógico, mas ela é bem menor, né? Então, eu gostaria de saber da colega se a colega é favorável ao voto após a apresentação do relator, perdão, a sustentação oral após o voto do relator, e de que maneira a Vossa Excelência pretende contribuir para que isso ocorra enquanto estiver lá no tribunal. Candidata, Vossa Excelência tem até 3 minutos e quando faltar 30 segundos eu lhe aviso. Muito obrigada pela pergunta, doutora. Então, eu acredito, realmente, eu tenho uma postura garantista, né? Essa é a postura que eu pretendo integrar à magistratura, se for escolhida pelos colegas aí no dia 18 de novembro. Então, existe a previsão normativa para a manifestação na sustentação oral antes do voto. Todavia, é muito difícil você fazer essa manifestação porque você não está vendo o voto.
Então, de certa forma, eu entendo que há um cerceamento de defesa, porque impede a defesa adequada do advogado, porque ele não está vendo o que o desembargador está votando sobre o tema. Então, ele está partindo do trabalho que foi feito já no recurso, mas ele não está vendo quais foram a linha de raciocínio do julgador. Então, eu entendo que sempre que o advogado tiver necessidade e quiser ter voz, eu pretendo dar essa voz, porque eu pretendo garantir o pleno, total exercício das prerrogativas do advogado. Então, se o advogado sentir a necessidade de se manifestar após o voto, eu pretendo dar, sim, a voz ao advogado com base no artigo 7º, inciso 10 do Código de Ética, onde existe o direito de fala a qualquer tempo, não só para corrigir imperfeições, como existe essa previsão normativa, mas ampliar essa interpretação para que ele possa, sim, se manifestar. E, se for o caso, se aquele ponto de vista que foi colocado tiver qualquer coisa diferente do que foi feito, pedir vista novamente, ou recolher o voto, para reanalisar e passar a sessão para o julgamento, para a sessão próxima, sabe, para reavaliar a situação. Então, é esse o meu posicionamento, sempre garantindo o pleno exercício das prerrogativas. Candidata Lorena Maria, a conselheira Gorete está satisfeita, não haverá réplica, e eu indago a Vossa Excelência se Vossa Excelência pretende aproveitar o seu tempo de tréplica de até 2 minutos. Eu terei considerações finais? Vai ter considerações finais de 1 minuto e ainda tem a pergunta do público. Não, estou satisfeita. Obrigado, agradeço em prol da agilização da sabatina. E vamos agora sortear uma pergunta do público a ser respondida por Vossa Excelência em até 2 minutos. A pergunta é do advogado Eduardo Varejão, OAB-PE 30.281, tema 1. Em sua visão, como o judiciário pode agir para garantir a plena observância das prerrogativas dos advogados, evitando abusos de autoridade por parte de magistrados e de outros servidores? Em sua visão, como o judiciário pode agir para garantir a plena observância da prerrogativa dos advogados, evitando abuso de autoridade por parte de magistrados e outros servidores? Interrogação. A pergunta está aqui, caso Vossa Excelência deseje consultar, para responder. Quando estiver pronto, é só dizer que eu iniciarei o tempo. Vossa Excelência tem 2 minutos para responder. Então, o primeiro passo nesta garantia, eu já me referi aqui, é o atendimento ao advogado. Esse atendimento não pode ser limitado. Esse atendimento, eu tenho que estar sempre disponível para atender o advogado, da maneira que o advogado achar, precisar e achar conveniente, considerando que o exercício das prerrogativas pelo advogado não se trata apenas do direito do advogado, mas o direito do cliente, é o direito da pessoa que está sendo defendida, é o direito constitucional de defesa. Então, no momento que eu tolho, que eu dificulto esse exercício dessas prerrogativas, eu estou, de certa forma, impedindo uma pessoa de ser defendida da forma adequada. Então, o primeiro passo é atender o advogado. Se o advogado quiser atendimento virtual, se o advogado quiser atendimento presencial, sempre estando com o gabinete aberto, sabe, em atenção aos advogados. E também o direito de fala, que eu também falei já aqui. Então, a possibilidade sempre de permitir que o advogado fale, que o advogado se manifeste, sabe, todos os momentos, inclusive em situações que a lei não considera como passível de sustentações orais. Eu pretendo dar esse direito do advogado de exercer a sustentação oral, mesmo em situações como embargos de declaração ou outros procedimentos onde não tem Candidata, previsão. 30 segundos. Onde não há essa previsão de sustentação oral, eu pretendo dar essa possibilidade, porque a minha postura é uma postura garantista, que visa a consecução do Estado Democrático de Direito. Portanto, seria esta a minha postura. Ok? Obrigado, candidata, e devolvo-lhe a palavra para as suas considerações finais, que deverá ocorrer em até 1 minuto. Nesse caso, eu lhe aviso faltando 15 segundos, está certo? Perfeito. Vossa Excelência está com a palavra. Novamente,
aqui me dirigindo aos colegas, advogados e advogadas, e analisem a minha trajetória, analisem aí as minhas propostas, para que eu possa estar representando a advocacia pernambucana como a primeira mulher no Tribunal de Justiça nessa representatividade. Peço aí que os colegas eles possam me dar apenas um voto dos 6 votos disponíveis. Somente isso, um único voto, tá? Para que eu esteja nessa lista sexta e eu possa, portanto, servir aos advogados, servir à sociedade. 15 segundos. Porque é este o meu propósito de vida. Eu nasci e vivo até hoje, respiro todos os dias para isso, para servir as pessoas. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Candidata, muito obrigado. Nós agradecemos a sua contribuição para o sistema eleitoral